Dia, espero que seu domingo seja muito abençoado, que você tenha um dia assim maravilhoso na presença de Deus. Nós estamos aí estudando a nossa classe de família, de casais, sobre o papel do marido e o papel da mulher. E domingo passado nós falamos sobre a submissão feminina e hoje nós vamos falar sobre a liderança amorosa do marido. É muito bom sermos orientados, por aquilo que a palavra de Deus tem como uma referência do que é um casamento. Lembrando que aquilo que Paulo vem falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai refletir nas nossas relações. É impossível pensarmos em submissão feminina, em liderança amorosa do marido, sem pensarmos numa vida cheia do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia fala de julgo desigual, ela está falando exatamente dessa dificuldade que é você estar casado com um homem, com uma mulher que não tem o mesmo princípio cristão, os mesmos valores cristãos e não está debaixo da autoridade de Jesus e não é morada do Espírito Santo. Então, lembrando disso, nós falamos isso na primeira aula, aí falamos sobre a submissão da mulher e hoje vamos ler Efésios capítulo 5, do verso 25 até o verso 23. Diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, e eu refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Muito bem. Como é que nós definimos um homem de verdade? Existem vários modelos de homens de verdade. Às vezes a gente pensa naquele homem que é forte, que é seguro, aquele homem que é valente, aquele homem que está disposto a morrer pela família. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela tem uma definição muito mais profunda, muito mais exata, muito mais ampla do que realmente é um homem de verdade. Não é aquele que está apenas disposto a morrer pela sua família, mas, acima de tudo, alguém que está disposto a viver para servir a sua família. Deus e não os produtores da Globo ou de Hollywood é que vai definir quem é o homem de verdade. Nós aprendemos semana passada que a submissão da mulher, ela é algo ou pede algo sobrenatural da mulher e para ela se tornar submissa ao seu próprio marido. No mundo natural, isso não é possível de acontecer. Da mesma maneira, Deus pede que o homem em Cristo, ele também haja contrário à sua natureza, que sempre é, por causa do pecado, uma natureza egoísta e uma natureza soberba. A Bíblia exige que o homem seja esse líder amoroso do lar, que ele viva a sua vida com uma disposição para abençoar, para proteger, para santificar e para cuidar da sua esposa. Quando nós vamos para Gênesis, lá na queda do homem, no capítulo 3, lá no verso 16, mostra que quando Deus declarou que, como resultado da queda, do pecado, o homem iria governar sobre a mulher, desde aquele tempo, aparece essa expressão governar. O homem ele tem tido a tendência de oprimir a mulher e não de amar a esposa. Então ele traduziu essa governar como uma espécie de opressão. Quando nós olhamos para a Bíblia e especificamente agora para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a palavra amar que nós vemos aqui, ela é uma palavra-chave que aparece aqui 6 vezes. 2 vezes ela aparece no versículo 25 do capítulo 5, no versículo 28 aparece 3 vezes, e lá no finalzinho, no verso 33,
aparece de novo a palavra amar. Antes de nós analisarmos o papel propriamente dito do homem, nós vamos ver alguns textos e algumas observações que eles tratam sobre o papel do homem. A primeira coisa é que o amor bíblico ele é oferecido pelo marido e não exigido pela esposa. Isso é muito interessante, né? Porque o amor sacrificial ele aparece aqui como um presente que o homem dá à esposa. Então a mulher não tem que reivindicar, né? Não tem que exigir isso do marido, mas o marido espontaneamente ele tem que oferecer isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o amor bíblico do marido é uma ordem e não uma opção, né? Ele não está dizendo, se você quiser, se você achar que deve, ame a sua mulher. Não, aparece a expressão amai, e aqui está no imperativo presente, e essa ideia que o texto quer dar é de uma responsabilidade constante que o homem tem no lar, né, de amar a sua esposa. A terceira coisa é que o amor bíblico ele é uma escolha e não uma emoção. Tem muita gente que quando fala de amor naquela perspectiva dos hormônios bem aflorados, né? Aquela paixão vulcânica, né? Que a gente sente, aquele arrepio que dá no corpo. Então, nós traduzimos e limitamos o amor a um mero sentimento. Então, quando as pessoas entendem o amor como um sentimento, elas se perdem, porque aí o amor se torna uma emoção. E o que Paulo vai ensinar aqui no papel do homem de ser um líder amoroso é que o amor é uma escolha. Eu escolhi amar. Então o amor não algumas pessoas acreditam que é o amor que mantém o casamento. Na verdade, é o casamento que mantém o amor. Porque o nosso compromisso, né, no casamento, né, de amar a esposa, então nós nos comprometemos no casamento no compromisso, né? E não no sentimento. Então, muito comum você ouvir uma esposa falar, mas eu acho que eu não amo mais meu marido, meu amor acabou. Tá, escolhe amar, né? Como o amor não é um sentimento, é uma escolha, não é uma emoção, então escolhe amar. Então, só assim para resumir, não é o amor que mantém o casamento, então é o casamento que mantém o amor. A quarta coisa que é importante a gente analisar aqui é que o amor bíblico ele exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo produzindo a vida de Cristo no marido. Sem essa obra sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, nós não teremos condições de ter esse amor. É até bom lembrar, irmãos, que o amor de Cristo é um amor sacrificial. E esse amor sacrificial ele só é possível mediante a obra do Espírito Santo. Então nós somos responsáveis, mas nós não podemos produzir esse amor por nós mesmos, né? Pelo nosso empenho, pelo nosso comprometimento, pela nossa responsabilidade. Isso tudo, embora importante, não é suficiente. É necessário uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso, homens precisam se render diariamente à direção do Espírito Santo. Nós estamos na carne querendo resolver os problemas do nosso casamento. Então, falando isso, né, que falamos agora, vamos entrar sobre o amor bíblico que o marido deve desenvolver. Primeiro, o amor bíblico do marido segue um padrão sacrificial de Cristo. Nós temos um modelo, nós temos uma referência, né? O texto diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E quando a gente fala como Cristo amou, qual foi o padrão de amor de Cristo, né? É interessante, mas a Bíblia mostra que Jesus ele tinha um coração de leão e tinha um comportamento de cordeiro. Ele era ao mesmo tempo manso e forte e manso. Ele era duro, mas tenro, e ele era ousado e quebrantado. Então essas duas coisas, elas precisam fazer parte da nossa vida, né? Tem um livro do Dobson que diz o amor tem que ser firme, né? Ele tira essa ideia descomprometida, frágil, né? Do amor. Então o amor ele tem que ter firmeza, e Jesus ele tinha esse coração de leão e esse comportamento de cordeiro. Então a pergunta que nós devemos fazer é: até quando ou até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão do conforto, dos nossos privilégios? Até que ponto nós estamos dispostos a negar os nossos instintos naturais de egoísmo, que é contrário ao nosso desejo, né?
de ser servido em vez de servir. Muitas vezes, o nosso comprometimento é conosco mesmos, é com a nossa vontade, é com o nosso desejo. Então, muitas vezes o casamento é um casamento formado por pessoas que são extremamente egoístas, né? Amar implica em dar. Essa é a melhor definição que aparece lá em João capítulo 3,16, que é o versículo clássico, né, que nós conhecemos muito bem, e diz que Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, ele não amou dizendo, ele amou se dando, né? Então, o amor é assim. Alguém disse o seguinte, que num encontro de casais, depois que terminou a palestra, um marido disse para a mulher: bem, eu te amo tanto que sou capaz de morrer por você. Ele disse: você só fala e nunca faz. Então, muitas vezes, nós estamos falando de coisas que nós não podemos fazer, mas o amor, ele é prático, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, a melhor forma de revelar amor é dando a si mesmo, né? E foi exatamente isso que Deus fez por nós. Sabe que um exercício bacana que a gente poderia fazer é pegar o amor de Coríntios capítulo 13, onde aparece a palavra amor, você coloca marido, né? O marido não se soberbece, não se ufana, o marido não se exaspera, não se ressente do mal, né? O amor, o marido não se regozija com a verdade, né? Não se alegra com a injustiça, enfim, bota lá marido em lugar de amor e você vai ter assim um resultado muito interessante. Então, a grande pergunta é, numa relação, eu sou o primeiro a abrir mão dos meus direitos, né? Maior pedaço, melhor lugar, primeira escolha é minha ou é do meu cônjuge? São coisas tão simples, né? Uma outra pergunta é, ofereço-me para fazer aquelas tarefas que são desagradáveis na nossa casa para que a minha esposa as faça? Como que eu faço? Eu divido isso com ela. Então, o amor bíblico do marido, ele segue esse padrão bíblico que é sacrificial. Segunda coisa, o amor bíblico do marido implica em pastoreio da esposa. Irmãos, isso é muito sério. A nossa ideia, né, de pastoreio está totalmente equivocada. Hoje, né, com essa pandemia, nós estamos impossibilitados de nos reunirmos e muitas vezes de ter uma intervenção pastoral, né, na nossa relação conjugal, né, os maridos, as esposas estão tendo que administrar o relacionamento. E esse é o tempo de pastorear o coração do seu cônjuge, né, ou da sua esposa, no caso do marido. Então o texto diz, para que a santificasse, isso é muito profundo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar, está falando de Jesus, a igreja a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o que Paulo está dizendo aqui no papel dos cônjuges é que o marido, ele é aquele que vai promover o crescimento espiritual da sua esposa e vai protegê-la. Olha, irmãos, quem tem assumido, né, a direção espiritual da casa? Há uma negligência masculina muito grande no que diz respeito ao pastoreio e à proteção espiritual da casa, né? Quem são as pessoas que estão nas madrugadas, nas vigílias, orando a favor da família? Na maioria são as mulheres. A Igreja Assembleia de Deus trabalha com ciclo de oração. Vá lá e veja lá no ciclo de oração quantas mulheres estão participando e quantos homens participam do ciclo de oração. Veja no nosso relógio de oração, né, as pessoas que estão realmente se dedicando à oração. Então, o marido que ama, né, que tem uma liderança amorosa, é esse homem que vai promover o crescimento espiritual e vai proteger também a sua esposa, né? Como é que o marido vai pastorear a esposa? A ênfase vai estar sempre numa liderança espiritual masculina que proporciona o crescimento espiritual à esposa, que é cercada pela instrução da palavra de Deus. É muito raro homens hoje que estão pastoreando a sua família. Muito raro homens que estão preocupados
com o desenvolvimento espiritual da sua esposa e dos seus filhos. Essa tarefa é nossa. É isso que Jesus está ensinando através da carta de Paulo aos Efésios, né? Cristo fez isso com a igreja. Ele a santificou, purificou, ele apresentou a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, 4 perguntas aqui para nossa reflexão como maridos, né? Primeiro, eu proporciono momentos para que a minha esposa tenha um tempo a sós com Deus. Às vezes ela está tão atarefada, às vezes a gente nem pergunta, bem, você está tendo um tempo seu especial com Deus aí, o seu momento com Deus, mas eu estou proporcionando isso, né, para minha esposa. Eu compartilho com a minha esposa o que Deus está fazendo na minha vida. Então, às vezes a gente está preocupado em dar testemunho, falar das coisas que Deus está fazendo na nossa vida para os nossos colegas, amigos, e devemos fazer isso, mas muitas vezes deixamos de compartilhar com o nosso próprio cônjuge. Terceira pergunta eu dirijo sempre que possível um tempo devocional com a minha família, né? Nós criamos aí o quadro Em Casa com o Pastor, é tão simples, tão rápido, né? Mas para trazer as famílias de volta, aquilo que a gente chama de culto doméstico, né? Eu me converti numa época em que as pessoas estimulavam as reuniões familiares, momentos para estudo da palavra, momentos para oração em família, e isso foi perdendo, né? Fomos priorizando outras coisas, e é muito tempo que a gente gasta com WhatsApp, com rede social, com tanta coisa. Então nós criamos o quadro Em Casa com o Pastor, que é uma devocional semanal para a família, né? Temos a devocional pessoal, que é o Comece Bem, e a devocional familiar, para você sentar com a sua casa e ter aquele momento para devocional em família. E a última pergunta eu oro com a minha esposa. Muitos casais não oram juntos. Eu já conversei com alguns casais, a esposa falou, pastor, meu marido não quer orar comigo, né? Eu sei por que isso acontece. Às vezes ele está se sentindo tão sem autoridade pelo comportamento que ele tem tido em casa, que ele acha que ele não tem autoridade nem para orar com a esposa, mas é preciso resgatar isso. E a esposa precisa dizer o quanto a oração do esposo é importante para ela. Terceiro lugar, o amor bíblico do marido exige a proteção da esposa. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Ora, o que Paulo está dizendo? É que o marido que lidera como Cristo, ele toma a iniciativa de cuidar para que as necessidades da sua esposa sejam supridas. Estamos realmente preocupados? Sabemos de fato quais são as necessidades da nossa esposa? Nem perguntamos. Primeira carta de Pedro, né, no capítulo 3, verso 7, ele diz que nós temos que viver a vida comum do lar, tratando a esposa como um vaso precioso e frágil, né? Porque ela é frágil, né? Não é fraca, ela não é mais fraca, mas ela é frágil, ela é mais sensível. Então, para que isso aconteça, o homem precisa conhecer muito bem a sua esposa, né? Conhecer quais são os seus pontos mais vulneráveis e quais são os seus medos e as suas preocupações. Isso é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que nós protegemos as nossas esposas? Não colocando sobre os seus ombros um peso do sustento do lar, por exemplo. Tem muitas mulheres que acabaram assumindo a responsabilidade do sustento da família. Eu vou dizer uma coisa, a sua mulher pode até ganhar mais do que você, o salário dela ser mais alto do que o seu, mas ela não pode ter o peso de sustentar a casa, a família. Isso não vai dar certo. Isso é tarefa do homem, né? Pegue o valor maior dela, o seu valor menor, coloque isso no mesmo lugar e isso vira um valor único. E o homem é aquele que vai dar à mulher a leveza, né? Vai dar à mulher a tranquilidade dela não ter que assumir esse papel, né? O homem vai assumindo efetivamente a direção da sua casa. Muitas vezes as mulheres estão aguardando que o marido tome iniciativa para a liderança. 4 perguntas ou 5 perguntas sobre isso. Primeiro, mesmo que a minha esposa trabalhe fora, o peso pela provisão da minha casa recai sobre os meus ombros? Fala a verdade.
Converso com mulheres aí, elas dizem, pastor, eu queria poder ficar em casa, eu sei que eu não posso, mas eu sinto um peso muito grande, né, em ter que assumir a responsabilidade da minha casa. Então isso não é da mulher, não é da mulher. Eu não sou machista, não. Estamos falando aqui de papéis bem definidos, né, que a palavra de Deus estabelece para a família funcionar bem. Segunda pergunta, defendo minha esposa contra ataques de terceiros, inclusive de membros da minha própria família. Olha aí, irmãos, como que termina o capítulo 5 aqui, o verso 32, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, os dois serão uma só carne. O que está acontecendo com muitas famílias? As famílias estão entrando nos casamentos, estão falando mal do cônjuge e o marido está aceitando isso passivamente. Você tem que defender sua mulher. Se a sua mulher estiver cometendo algum erro, você tem que corrigi-lo. Mas você precisa defendê-la dos ataques. Terceira pergunta é, sei quais são as dores que a minha esposa está enfrentando hoje e faço o possível para aliviá-la. Quais são as dores, né, que a sua esposa está tendo? Nós estamos falando aqui da proteção. Quarta pergunta, eu proporciono o que for possível para cuidar da saúde da minha esposa. Olha só, às vezes sua esposa está morrendo, adoecendo, e você está correndo com tanta coisa que você nem tem conhecimento do que está acontecendo. Não acompanha sua esposa ao médico, não pergunta como foi a ida dela ao médico, qual foi o resultado dos seus exames. Quinto lugar, pratico as pequenas cortesias que dizem, eu estou aqui para te proteger. É isso. Essa é a direção que Deus está dando para o marido. Então eu quero só recapitular sobre o amor bíblico do marido. Primeiro, ele segue um padrão sacrificial de Cristo, como Cristo amou a igreja. Segundo, implica em proteção ou pastoreio da esposa. Você precisa pastorear o coração da sua esposa. Terceiro, o amor bíblico do marido exige a proteção. E quarto, e agora concluindo, vamos falar um pouco sobre por que nós fomos criados. E aqui eu termino. Primeiro, a Bíblia diz que o homem foi criado para refletir o poder, o amor e o autossacrifício de Cristo. Então, as três coisas para as quais nós somos criados: para refletir o poder, o amor e o autossacrifício de Cristo. E as mulheres? As mulheres, elas foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça, a beleza da noiva que Cristo redimiu. E é isso. E o casamento? Onde é que o casamento entra? O casamento foi criado para refletir a aliança e a união de Cristo e a sua noiva. E aí eu faço aqui mais três perguntas para encerrarmos a nossa aula. Primeiro, em sua opinião, é mais difícil para o homem ou para a mulher realizar os papéis que Deus deu para cada um? Nenhum é difícil. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, da obra sobrenatural. É claro que as mulheres vão dizer, pastor, é muito mais difícil para nós sermos submissas. E os maridos dizer, pastor, é muito mais difícil para nós amar as nossas esposas na mesma dimensão e essência que Cristo amou. Então, há divergência aí. Em que sentido ambos os papéis são difíceis ou até mesmo impossível? Quando não há essa intervenção do Espírito Santo. Segundo, quais são outras maneiras práticas pelas quais o marido pode proteger a esposa? Você pode pensar aí muitas formas disso acontecer. E terceiro, como a maneira com que o mundo define masculinidade difere da maneira pela qual Deus a define. Então eu volto aqui a falar dos produtores da Globo, de Hollywood, que cria um homem forte, um homem corajoso, como um homem de verdade. Mas a Bíblia diz que um homem de verdade não é aquele que está disposto a morrer, mas aquele que está disposto a dar a vida pela sua família. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Eu espero que essas reflexões de escola dominical sirva para melhorar o seu relacionamento. Espero de verdade que vocês não só ouçam isso, mas discutam o conteúdo disso. Isso é tão prático nos nossos dias, tão necessário nos nossos dias, e você pode viver assim, uma família estruturada, uma família abençoada, entendendo quais são os papéis. Há uma inversão de papéis
muito grande hoje entre a mulher e o homem. E eu preciso entender qual que é o meu papel e a esposa entender qual que é o papel dela. Quero orar com você. Senhor, obrigado por esse tempo que caminhamos juntos aqui na escola dominical, entendendo, Deus, o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que vai refletir na nossa casa, na nossa relação com o cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Oro, Deus, pelas esposas que estão tendo tanta dificuldade de submissão, que elas entendam, Deus, a importância disso. Homens que não têm conseguido, que não têm amado as suas esposas como Cristo amou a igreja, que o Senhor derrame graça no nosso coração, faça, Deus, uma obra sobrenatural e que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.